Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom estarmos conversando acerca da palavra do Senhor, trazendo nesse tempo algumas reflexões daquilo que é a nossa história de vida, pensamentos e atitudes. Você que hoje faz aniversário, parabéns! Você que faz aniversário de casamento, que Deus abençoe sua vida. E você que tem aí compartilhado comigo de tantas dores, de tantas perdas, e tem sido uma verdade nesse tempo. Infelizmente, pessoas estão perdendo, essências, perdendo plenitude, perdendo o reino, perdendo o evangelho, perdendo a palavra, perdendo vida. Eu quero, em nome de Cristo, dizer que no meio dessas perdas você encontrará refrigério, encontrará a plenitude de Deus, encontrará a paz, essa paz que excede todo entendimento. Paulo lhe constrói, ele diz que em alguns momentos da nossa vida, a nossa mente ela se perde, em alguns momentos da nossa vida, o nosso coração, as nossas emoções elas se perdem. Em algum momento da nossa vida, a gente pode ouvir o nosso coração, ouvir as nossas emoções, e a palavra diz que enganoso é o coração, terrivelmente corrupto, e quem o conhecerá? Paulo fala com muita propriedade que o bem que ele gostaria de fazer ele não faz, e o mal que ele luta contra é exatamente aquilo que ele tem feito. Isso lhe gera muitos confrontos dentro da alma. E ele diz algo muito interessante, ele fala que nesse tempo, aquilo que nós precisamos construir, fazer, ser, tem a ver com a plenitude da maneira que a gente pensa. Ele fala que o ser humano, ele precisa encher a sua mente de coisas que são boas, de coisas que são agradáveis, se há algum louvor, se há algum valor, que isso possa ser o que venha a encher, a trazer plenitude no pensamento. Mas nesse tempo de vida, onde as informações na internet, onde os valores estão sendo deturpados, onde muitos pensadores se levantam, falando de tantas coisas, Hoje temos muitos cabeções, sabemos tudo de maneira efêmera e passageira. Na verdade, aqueles que hoje trazem algum nível de conhecimento, de sapiência, estão repetindo aquilo que ouviram em algum lugar de alguém e não se aprofundaram nessa essência. Hoje, infelizmente, nós estamos buscando nos tornarmos conhecidos, não tornar Cristo conhecido. Isso é muito difícil. Quando Paulo ele traz isso, que o bem que ele gostaria de fazer ele não faz, e o mal que ele gostaria que ele está fazendo, ele disse que ele subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que ele não poderia se expressar. E ele fala disso com muita propriedade, de uma experiência espiritual tão grande que não havia expressões naquilo que seria o seu pensamento para falar aquilo que ele viveu. E ao mesmo tempo, no mesmo texto, ele está dizendo: o Senhor colocou um espinho na minha carne. O mensageiro de Satanás veio e está na minha carne, esse espinho. Ele diz que ele orou por 3 vezes e Deus não atendeu, deixou esse espinho na carne, mensageiro do inferno, para poder esbofetear a sua vida e permitir que ele não perdesse a sua essência. Eu costumo perguntar para as pessoas que chegam na nossa igreja o que levou essas pessoas a estarem em Cristo, por que decidiram por Cristo, qual o propósito do Evangelho na vida dessas pessoas. E a pergunta constantemente é: o que te trouxe para Jesus? Foram as coisas que deram certo, as coisas que deram errado? O que te trouxe para Cristo? Foram as plenitudes da sua vida ou as grandes dificuldades? Hoje em dia estamos tão mimados que nós não conseguimos mais enfrentar as dificuldades desse tempo, as dificuldades da vida. Nós estamos tão preocupados com os nossos achismos, com os nossos conceitos, preconceitos. Estamos nos distanciando de uma verdadeira essência daquilo que é a palavra de Deus. Talvez estamos hoje acumulando a nossa mente de tantas coisas que não são agradáveis. A Bíblia conta a história de um menino, eram 2 irmãos, e o mais novo pega a parte que lhe cabia dos seus bens, e sai de casa, e a construção é que ele vai viver de maneira dissoluta. Então ele gasta tudo que ele tinha. Ele gasta com bebida, ele gasta com farra, ele gasta com prostituta, ele tem relacionamento homossexual, ele joga tudo por terra. E quando ele chega no fundo do poço, todos os amigos
os amantes vão embora. Ele está longe da família, ele abandonou o pai, abandonou a mãe, ele confrontou a família, e ele vai para longe, e ele se perde de tal maneira que se o pai fosse procurá-lo, ele não faz, ele encontraria o seu filho no meio dos porcos. Ei, nós não estamos vendo, mas a nossa juventude e muitos dos nossos velhos, e eu entenderia se um jovenzinho com seus 20 anos de idade, com essa estrutura hoje cada vez mais fragilizada da construção do homem, que esse jovenzinho se perdesse na farra, na bebida, na prostituição, na pornografia, tudo bem. Com 20 anos de idade, até os 25, ele encontrar aí o fundo do poço. Não é uma regra, mas tem tantas igrejas fazendo isso, banalizando o evangelho. Tem igrejas que parecem uma fuá de qualquer coisa. Não estou falando mal de instituição, estou dizendo aquilo que é o conceito de um propósito de reino, de evangelho. E de repente essa pessoa se perde. Jesus está construindo essa história para os religiosos. Era para a igreja que ele estava falando. Olha, tem pessoas que se perdem. Um filho, estão na mesma casa e um se perdeu. Se perde daquilo que é a sua essência. Tem o Judas hoje que está com os 12. E esse Judas no coração tem um sentimento de perda. Ele se perdeu e vai vender Jesus. Então a gente vê que esse menino no meio dos porcos agora, ele cai em si, reflete e pensa, vou voltar para casa porque eu tenho um pai. Talvez nosso orgulho impeça muitos de nós a voltarmos para casa, para o nosso pai, por orgulho. Somos orgulhosos e muitas das vezes estamos envolvidos com porcos. Ei, tem pessoas dentro da igreja agora se envolvendo com pornografia, com prostituição, achando que sonegação e quantas outras construções daquilo que a gente acha que a vida está nos impondo vai refletir em nós, porque Deus concorda. Deus vai perdoar 3 sonegações de nota fiscal, vai perdoar 2 mentiras, vai perdoar essa fofoca, aquela falácia. Ele suporta 2, 3 coisas. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, quantas das vezes confrontados, nós temos a oportunidade de mudar e nós não mudamos. Esse rapazinho agora ele está no meio dos porcos, lembrando que ele tem um pai. E ele se arrepende, diz, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa, eu vou me arrepender. Eu vou falar que eu pequei, que eu errei. Mas o orgulho hoje tem transformado muitas pessoas que eram filhos em expressões que a gente não vai entender, cara. E isso é uma verdade. Tem um anjo de luz agora, tem um querubim ungido, classe única no céu, de luz, Lúcifer. Ele de tal maneira se corrompe, e um terço dos anjos vai dar ouvido a que se perdeu, e também se tornam seus demônios, e são banidos do céu. Será que Deus não sabia que Lúcifer estava ali, trazendo seus discursos, para contaminar os anjos? Sabia. Deus sabia disso, mas não se envolveu nisso. Ele colocou um anjo ali para resolver a história. Deus não se envolveu nessa situação. E você que está aí agora, e de repente sem perceber, dentro de você, da tua alma, você está se envolvendo e chegou num lugar onde só tem porco. A palavra, o diabo não faz nada para você perceber. Você não percebe, quando você vê já está tomado. Aí você abre os olhos e cara, estou num lugar que não é legal. Tudo bem, 20, 30 anos de idade, é novinho, não tem experiência. 40, 50, 60 anos se envolvendo com pornografia, se envolvendo com mentira, com fofoca, com falácia, com esqueminha. E isso expressando o Evangelho em nome de Jesus. Que haja plenitude de vida no teu coração. A Bíblia diz que ele se arrepende e volta para casa. E quando vai falar com o pai sai correndo ao encontro dele, não joga nada na cara. Não diz que o filho, tu pecou, tu errou, tu mereceu o que passou, estava comendo comida do porco que você merecia. Não, o pai abraça e fala assim, você é meu filho, mas houve arrependimento, houve um cair em si. Vamos parar de viver esse pequeno e fantástico mundo de Bob, de sermos Alice no país das maravilhas, e vamos colocar nossos pés no chão, refletir muito bem o que estamos sendo, o que estamos fazendo, o que estamos vivendo, para que a gente possa cair em nós mesmos, voltarmos para a casa do Pai e sermos recebidos de braços abertos. A palavra diz, Jesus falando em Lucas 15, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que você tenha essa plenitude e encontro com Deus nesse dia, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, paz de Cristo, fique com Deus.